Deixa eu te falar uma coisa. Existe um padrão familiar que repete geração após geração. Será que você já identificou algum na sua família? Você já parou para pensar um pouquinho assim, tipo, poxa, começou na minha avó, aí passou para a próxima geração e veio na minha geração e você vai repetindo esse padrão sem perceber. A gente chama de maldição hereditária, se for pro lado espiritual, ou então padrão de repetição. Às vezes não é só você fazer uma oração de quebra de maldição. Arrependimento e confissão, sim, está na Bíblia, tem base bíblica de fazer isso, sim. Porém, a fé sem ação é morta e a gente precisa mudar o comportamento. Só que, para um cérebro tão enraizado, tão incrustado numa metodologia de vida, o cérebro ele não processa o desconhecido. Ele vai buscar um padrão que ele já conheceu. Porém, a gente consegue sim refazer uma nova estrada, mudar o comportamento, mas isso exige esforço e decisão. Sem uma decisão, o teu cérebro não vai concordar com essa atitude nova que você vai fazer. Eu sou uma prova viva que eu sim estou quebrando um ciclo de repetição da minha família. Quero trazer para você como a gente pode identificar isso e vamos seguir um roteiro aqui com um conteúdo baseado nesse assunto. Tanto a Bíblia quanto a psicanálise nos mostram que a transformação real exige mais do que palavras, ela exige ação. O poder do exemplo. As suas ações falam mais alto do que as suas palavras. A gente vai refletir um pouco sobre a importância do exemplo. Jesus disse lá em Mateus 5,16: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso nos lembra que, por mais que falemos sobre o que é certo, como queremos que as nossas famílias sejam abençoadas, não é isso. São as nossas ações que realmente importam. As palavras sem ação são como promessas vazias, nunca têm poder para mudar nada. Outro versículo, em Tiago 2,26, lembra que a fé sem obras é morta. Isso significa que, por mais que a gente tente, tenha fé e ore, se eu não agir com conformidade com aquela fé, ela não produzirá frutos. Muitas vezes a gente pensa que a oração por si só é suficiente para quebrar maldições familiares. Porém, sem a mudança real de comportamento, sem uma ação decidida para mudar, a gente continua preso no mesmo ciclo. Vamos falar de um exemplo na Bíblia, José do Egito. Ele veio de uma família cheia de conflitos. Seu pai Jacó enganou seu irmão, o Esaú. Os irmãos de José ficaram com muita inveja dele, venderam ele como escravo. Nem assim ele se submeteu a repetir esse padrão. José escolheu agir de forma diferente. Ele manteve sua fé em Deus. Ele também agiu com integridade, mesmo nas piores situações. Essa combinação de fé e ação levou ele a transformar sua vida e, por fim, salvar a família da fome. José quebrou um ciclo de traição, de mentiras, estabelecendo um novo padrão de comportamento para sua família. Agora vamos falar de um caso real e super comum dessas gerações atuais. A geração de ciclos de divórcios e relações quebradas. Se você conhece esse padrão na sua família, você pode tomar uma decisão consciente, trabalhar ativamente no teu casamento, investir numa comunicação melhor, respeito, amor. Isso envolve a decisão primeiro, depois você vai para a tua fé, para você recolher esses frutos do Espírito Santo e a ação, coloca em prática. Você quebra esse ciclo de divórcio, casamentos e traz uma nova geração de casamentos saudáveis, onde os seus filhos e as próximas gerações vão ter como referência um casamento saudável, onde cada um exerce seu papel e você não precisa repetir esse padrão. Mas isso começa com uma decisão, com a tua fé e depois com a ação. Eu sou um fruto deste nicho e desta decisão. Eu estou num processo de evoluir para que o meu casamento seja uma referência para as próximas gerações. E você? O que você está semeando na sua família? As suas palavras estão criando um legado de bênção ou de maldição? Que você inspire os outros a viverem de um modo diferente, semeando o bem, a paz, o amor, o perdão, os frutos do Espírito Santo. E assim você cria um futuro abençoado para as suas próximas gerações.
Você pode e deve olhar para trás e identificar em algum padrão repetitivo negativo, decida mudar. É possível. Fácil não é, mas se você decidir e agir, Deus vai te ajudar nessa jornada.